E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bacana? Vamos fazer mais um trabalho hoje? Bom, dessa vez vai ser um serviço aí no sistema de freio desse Chevrolet Onix, né? Eu vou abrir aqui a parte do motor, porque a gente vai ter que mexer ali também no reservatório de fluido de freio e tal. E essa cliente, ela esteve aqui na oficina para, né, agendar, marcar manutenção e tal. E uma coisa que me espantou muito aqui nesse carro era a situação das mangueiras de arrefecimento. Olha como é que tá a cor das mangueiras, né? Olha lá, a mangueira superior, né? Aqui a mangueira do reservatório, ó. As outras mangueiras, olha a diferença aí na cor das mangueiras, tá vendo? E isso aqui, pessoal, serve aí de alerta aí para muitas pessoas, tá? Cuidado com o tipo de líquido de arrefecimento que você instala aqui. Esse carro aqui, ele é um carro 2013, ok? Ano 2013. Tá com baixíssima quilometragem, é um carro que tá aí com 31 mil quilômetros. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, olha lá, ó. Olha lá, 31.686 quilômetros, ok? 31 mil quilômetros, então 30 mil quilômetros rodados. Pô, Max, mas por que essas mangueiras estão com essa tonalidade diferente, com essa cor diferente aí nas mangueiras? Além das mangueiras, pessoal, certamente a caixa do radiador, ok? A caixa do radiador lá do ar quente que fica dentro do painel lá do carro, né? E outros componentes como a bomba do líquido de arrefecimento, né, que fica aqui na lateral do bloco do motor, válvula termostática, tubo d'água que passa ali por trás do motor, então aqui vai um tubo d'água aqui que vai lá por trás. Todos esses componentes, pessoal, eles estão sofrendo com a ação de um aditivo aqui que não é o aditivo homologado aí pela montadora. Então o que aconteceu nesse caso aqui? A cliente levou até um posto de combustível e a pessoa que estava lá, que atendeu ela no posto de combustível, eu acho que deve ter sido um frentista, se prontificou a estar limpando o sistema para ela e está fazendo a aplicação do aditivo. O grande problema aqui foi que quem aplicou o líquido de arrefecimento aqui, o devido aditivo, não se atentou, né, para o que está escrito aqui, ó, na tampinha, né? Tá dizendo aqui para ler o manual do proprietário antes de fazer a devida aplicação do líquido de arrefecimento, qual é o procedimento correto. E foi aplicado aqui um produto que não é homologado pela montadora, produto categoria C, e agora impregnou aí em todas as mangueiras, na caixa do radiador e tudo mais. Até então, pessoal, a cliente disse que não está tendo problema, a não ser pelo líquido refrigerante, que ele fica de tempos em tempos baixando. Quem já assiste o meu canal há muito tempo sabe que o líquido baixando desse jeito aqui é porque ele tende a evaporar. E aí cria-se uma pressão dentro do sistema, essa pressão vence o valor da tampa aqui e você tem a perca do líquido refrigerante, ok? Agora, para fazer o reparo disso aqui e ficar da maneira ideal, ficar da maneira correta, somente substituindo todos esses componentes aí que eu mencionei. Se efetuar uma limpeza aqui, uma lavagem no sistema e for colocado o aditivo homologado aqui pela montadora, à base de glicol, certamente vai acontecer o quê? A ação química de um aditivo com relação ao outro, né? Então você vai ter uma mistura química e o ataque novamente agora do aditivo homologado em cima do aditivo que não é homologado. Então você vai ter uma mistura química dos dois aditivos aí, porque está impregnado nas mangueiras e nas peças plásticas, e aí você vai começar a ter um monte de problema aí de vazamento, ok? Ah, Max, então vamos deixar assim, porque não está vazando. Certamente, pessoal, vai haver problemas futuros aí de vazamento, ok? Porque o aditivo que está aqui, ele não é a base de glicol.
Então, quando você põe a ferramenta aqui, o termodensímetro, ele não faz nenhuma leitura, indicando que o produto que está aqui não é o produto à base de glicol. É um outro tipo de produto, é um outro tipo de tecnologia. E é por esse motivo que as montadoras alertam, né, no manual do proprietário para que não se aplique nenhum tipo de produto que não seja homologado aí pela montadora, para que essas peças elas não sofram aí com a ação do produto, porque isso é química, ok? Então, ó, você observa que a mangueira nesse ponto aqui, onde ela não teve contato com aditivo, ela ainda está na cor tradicional dela, né? Agora aqui, ó, onde está em contato com o aditivo, que o aditivo está passando aqui por dentro, a mangueira mudou totalmente de cor, né? Isso aí vale para todas as mangueiras do sistema. Então aqui eu só estou mostrando o que acontece quando se coloca um produto que não é o produto homologado pela montadora. É por isso que eu pego muito no pé aí, e eu tenho bastante vídeos aí a respeito de arrefecimento, a contaminação química, né? O ataque químico do aditivo que não é homologado em cima das peças, né, aqui originais, ok? Bom, então fica a dica aí, cuidado aí com o tipo de produto que você coloca aqui dentro do motor, né, aqui dentro do sistema de arrefecimento, porque havendo a mistura, né, aqui eu acredito ainda que possa ter sido lavado, alguma coisa do tipo. Se nem isso foi feito, foi só colocado o aditivo, houve a mistura dos líquidos refrigerantes aqui, de uma categoria com outra categoria. Então certamente esse carro aqui está propenso a dar problemas aí no sistema de arrefecimento, justamente pelo uso do produto inadequado. Inclusive, se esse motor for posto em situações de alto giro, de esforço e uma série de outras coisas, o produto que está aqui ele não vai suportar, né? E ele vai começar a ferver. O motor vai ferver, porque a base de glicol ele aumenta o ponto de ebulição aí para mais de 125 graus, né? E o produto que não é a base de glicol ele não consegue suportar, né, essa alta temperatura, ok? E aí o projeto aqui do motor é para usar aditivo à base de glicol e não categoria C, como foi aplicado aqui, ok? Por isso que houve a contaminação de todas essas peças aí e outras mais que a gente não está enxergando aí, mas que eu já desmontei em outros carros e eu já mostrei aí no meu canal, ok? Então isso inicialmente é o que eu queria falar. Agora eu vou falar um pouquinho aí dos freios, né? Porque esse videozinho aqui é sobre freios, então a gente vai na sequência aí, vamos comentar um pouquinho aí sobre os freios aqui do Onix, beleza, pessoal? Então vamos na sequência aí, vamos comentar agora sobre os freios. Bom, pessoal, aqui no sistema de freio do Onix, eu já efetuei o desmonte aí, né, das peças para adiantar, ok? Para a gente poder fazer uma avaliação. E quem já acompanha meu canal já sabe o que eu vou falar, né? Já viu eu fazendo procedimentos aí de substituição de pastilha de freio e tudo mais, beleza? Então esse vídeo aqui na verdade é mais um complemento, né, dos outros vídeos aí, né, só para mostrar aí mais um pouquinho aí do dia a dia da nossa oficina. Então, pessoal, aqui esse cliente trouxe aí o carro pra gente, né, para fazer aí uma substituição de pastilha de freio. E quem já conhece meu trabalho já sabe que eu efetuo um serviço um pouco mais completo aí, ok? Pô, Max, você vai trocar pastilha de freio e removeu a pinça de freio fora aí, desligou a pinça do flexível? É isso aí, pessoal, desliguei a pinça de freio do flexível de freio. Tá aqui, ó, flexível, coloquei um reservatóriozinho para ir coletando o óleo aqui conforme eu desliguei o flexível, né, para não ficar derramando aí tudo, e removi a pinça de freio, tá? Esse procedimento aqui, pessoal, seria o procedimento ideal, que deveria ser feito aí em diversas oficinas. Poucas oficinas trabalham dessa forma, tá? Cada oficina ela vai adotar um tipo de procedimento aí para substituição de pastilha de freio.
E isso tem a ver com o tempo, com uma série de situações, ok? Valores a serem cobrados e tudo mais. Esse procedimento aqui, pessoal, é o procedimento que eu considero mais indicado, tá? É o procedimento ideal. Eu já mostrei isso aqui no meu canal, tem outros vídeos aí de diversos carros que eu fiz substituição de pastilha de freio, que eu fiz serviço no freio, tá? Mas esse procedimento eu considero o procedimento ideal, tá? Por que o procedimento ideal, tá? Muitas vezes, pessoal, é deixado aqui o punho, né, da pinça de freio lá no carro, e é dado pouca atenção ao sistema de punho aqui, né, quanto à sua limpeza na hora de efetuar aí a montagem das pastilhas novas, ok? Existem oficinas que não fazem qualquer tipo de limpeza, simplesmente é removida as pastilhas usadas aí, né, que estão com desgaste, e aplicada pastilhas novas em cima de um disco de freio que muitas vezes já está com um desgaste acentuado, ok? Outra situação é referente ao disco de freio. Toda vez que vai se fazer a aplicação da pastilha de freio nova no disco de freio, o disco ele deve ser feito uma espécie de verificação de espessura, ok? Porque o disco ele tem uma medida técnica aqui, ok? Ele tem um valor aqui, então tem que se medir com uma ferramenta. Medindo-se aí o disco de freio com a ferramenta, beleza? Você vai ter um valor de espessura do disco de freio, para verificar se esse disco de freio está dentro do valor indicado aí pelo fabricante, para não comprometer aí a segurança, né, de quem vai utilizar o carro, ok? Para não comprometer a segurança do veículo, não comprometer a segurança do carro aí, de todo o sistema. Tem muita oficina que o reparador ele vai naquele lance visual, então ele passa o dedo assim, passa o dedo aqui do outro lado, tá tudo bem, tá bacana, dá para aplicar a pastilha nova em cima aqui, tá beleza, né? E eu já peguei diversas situações aqui onde o disco de freio ele estava abaixo do valor especificado. Então todo disco de freio ele vem ou com uma marca no disco, se ele não tiver essa marca no disco, ele tem uma literatura, ele tem uma tabela técnica onde você vai verificar qual é o valor mínimo suportável aqui para o disco de freio. Se ele tiver abaixo desse valor mínimo suportável, esse disco ele tem que ser substituído, ok? Esse carro com 31 mil quilômetros, eu percebo que o disco tem um desgaste bem acentuado. Certamente essa pastilha de freio ela deve ter sido já trocada aí pelo menos uma vez, ok? Se não foi trocada, ela está com 31 mil quilômetros, o que eu acho um pouco difícil, tá? Eu acho que essa pastilha ela já deve ter sido substituída pelo menos uma vez aí, e eu acredito que foi feito num concessionário da marca, pelo ano do carro. O proprietário desse carro é uma proprietária, na verdade, ela é a única dona, ela comprou 0 km, o carro é ano 2013, ok? Então ela fez algumas manutenções no concessionário, e eu acredito que nessas manutenções, uma das manutenções foi a substituição de pastilha, que é comum, né? Você tem um desgaste, e certamente o concessionário só tirou uma pastilha e colocou a outra, né? Não fez qualquer tipo de usinagem ou retífica aqui no disco de freio para acertar o disco de freio. Max, mas precisa? Não precisa? Pessoal, é o indicado, é o serviço ideal a ser feito. Pode ser aplicada a pastilha nova num disco sem a retífica? Dependendo da situação do disco, pessoal, até pode, mas não é aconselhável, ok? Porque você vai ter um desgaste irregular da pastilha, futuramente, né, você vai ter problema relacionado a barulho no sistema de freio, que é uma coisa que incomoda aí muitos proprietários, barulho, e eu pego muito essa situação do freio estar com barulho, aquele famoso assovio, justamente porque foi feito um serviço de substituição de pastilha e não foi se observado quanto a perfeita montagem, né? Tem todo um procedimento aí, ok? Então tem oficina
que vai fazer só a troca da pastilha e vai manter aqui o disco usado, não vai fazer nenhum tipo de trabalho. Tem oficina que vai trocar a pastilha e vai trocar também o disco de freio, mas não é observado quanto à limpeza aqui do punho, né, da pinça de freio, e nem do cavalete, e muito menos é feito aí qualquer tipo de serviço relacionado à lubrificação, ok? Você tem que fazer uma lubrificação de alguns pontos aqui da pinça de freio. Eu já mostrei isso aí no meu canal, vou fazer o procedimento aqui de novo nesse carro, né? Para que haja o perfeito assentamento das peças, ok? Isso aqui é um conjunto de peças, e esse conjunto ele tem que estar de acordo. Não adianta nada você pôr uma pastilha nova e não efetuar a limpeza aqui, nem do punho, nem do cavalete, não observar a medida do disco de freio, né? Então, são situações que a gente pega aí no dia a dia da oficina e muitas vezes a gente tem que refazer o serviço, ficar muito mais caro para o cliente, ok? Essa cliente passou aqui um dia, falou que precisava aí trocar a pastilha de freio porque estava com barulho no freio, e eu passei para ela que tinha que ser feito todo um procedimento, ok? Conforme eu passei essas orientações, a cliente marcou o dia de hoje para estar trazendo o carro para a gente fazer o procedimento de acordo. E é dessa forma aí que eu estou fazendo o registro, ok? Para mostrar como que é feito o nosso trabalho aqui na oficina, ok? Eu considero esse aqui o serviço ideal, beleza, pessoal? Então tem oficina que vai usar outros tipos de procedimento, vai fazer a lavagem da pinça de freio no lugar, não gosta de remover, tirar ela ali do flexível. Eu já tiro, por quê? Porque vai ter que ser feita a substituição do fluido de freio, né? As montadoras estavam dando um prazo aí de 24 meses, agora muitas delas baixaram esse prazo para 12 meses, então deu 12 meses de uso, tem que se substituir o fluido de freio, ok? Então, como o fluido de freio aqui é um componente que precisa ser trocado, e normalmente a substituição dele é juntamente com a troca das pastilhas de freio, é muito mais fácil e simples, pelo menos para mim aqui, remover aqui o punho, né, da pinça de freio e deixar o fluido sair ali naturalmente. Depois eu vou montar de volta isso aqui lá e vou fazer o complemento do fluido, né, para fazer a sangria aí do freio, ok? Vai entrar o fluido novo, vai sair o fluido velho, né, o restante, porque não sai tudo no momento que você deixa aqui escorrendo, não vai sair todo o fluido. Então a maquininha bombeando depois expurga para fora o restante e vai começar a sair fluido novo. Saiu fluido novo, vou fechar aqui o sangrador, tá feito. Um outro detalhe, pessoal, é que não é observado muitas vezes quanto à limpeza aqui, ó, tá, do cubo de roda. Então o cubo de roda, antes de você montar o disco de freio novo ou o disco de freio retificado, né, onde você fez a usinagem, tem que se passar um relógio comparador aqui no cubo de roda para verificar quanto ao grau de empenamento. Às vezes acontece do cubo de roda que está com empenamento e isso vai interferir no funcionamento do freio, vai causar barulho e futuramente vai haver inclusive o problema aqui do rolamento de roda. Ele vai começar a roncar, ele vai começar a fazer vários barulhos, né? Justamente porque você tem um problema de deformação, e às vezes essa deformação ela vem por conta de sujeira, acúmulo de sujeira, tanto aqui no cubo como na pinça de freio. Então você começa a ter problema de funcionamento do freio aqui, isso começa a superaquecer, trabalha com temperaturas acima daquelas temperaturas onde a engenharia fez todo um cálculo. E aí você tem às vezes a fadiga do disco aqui porque ele está muito fino, ok? Ele não consegue dissipar calor, e aí o excesso de calor vai gerar um empenamento do disco, que gera o empenamento do cubo, que gera a deterioração precoce ali do rolamento de roda. Então é uma série de situações aqui que tem que ser observadas, ok, pessoal? Existe todo um procedimento. Poucas oficinas fazem o serviço dessa forma que eu faço aqui, ok? Ah, Max, você faz muita coisa, aí não precisa tudo isso. Bom, cada um tem um ponto de vista, ok? Eu aprendi assim, né, seguindo literatura técnica e tudo que eu conheço referente a freio, esse é o melhor serviço, é o melhor procedimento.
Pode ser posto só a pastilha? Pode, vai depender de cada um aí, tá? De cada oficina, beleza, pessoal? Então aqui é o seguinte, outro detalhe, como esse carro provavelmente foi feito serviço somente na concessionária, a menos que esse pneu tenha furado ou o cliente levou para fazer o serviço em algum outro lugar, aconteceu aqui, ó, de estragarem uma rosca do prisioneiro aqui, né, do cubo, ó, ele tá detonado. Então essa rosca tá boa, essa tá boa e essa rosca tá boa. Só que essa rosca aqui, pessoal, aonde eu tenho as porquinhas aqui, ó, tá? Olha a situação da porquinha aqui, ó, destruiu a rosca da porca, tá vendo, ó? Então essa porquinha era a porca que estava aqui nesse parafuso. Para tirar ela eu tive um trabalho danado para tirar, porque ela não queria sair de jeito nenhum, tá? Fui aos poucos, né? Apertava um pouquinho, soltava, apertava um pouquinho, soltava, até que eu consegui tirar. Destruiu a rosca aqui da porquinha, ok? Provavelmente isso aqui foi posto de uma maneira inadequada aqui, às vezes foi colocado de maneira torta aqui, ou não sei, aplicaram aqui de um jeito aqui que detonaram a rosca. A gente sabe, quem é da reparação, que isso aqui é falta de atenção, né? Primeiramente, quando você vai montar a porca, que a roda está instalada, primeiro passo é você colocar, né? Girar aí 2, 3 filetes de rosca, pegou a rosca, aí você vem com a ferramenta aqui, ou a chave, ou com a chave de impacto, a chave pneumática, e dá o aperto. O que muitas vezes acontece é que não é observado isso, coloca-se a porca aí na boca da chave pneumática, e vem com a chave pneumática aqui, e coloca aqui e aperta o gatilho. Às vezes a porca pega com a rosca torta, e aí vai entrar torta aqui do jeito que entrou essa aqui, vai destruir a rosca aqui, tá? Eu não sei se eu vou conseguir salvar esse prisioneiro, porque foi no início dele aqui que deteriorou a rosca aqui. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, se eu consigo melhorar isso aqui, e eu vou ter que providenciar uma outra porca aí para essa cliente aqui. É uma pena, né? O carro novo aí, ó, 2014, né? 30 mil quilômetros rodados, serviço feito na concessionária, e olha o que acontece aí, né? Não vou culpar o concessionário, pode ser que esse cliente levou o carro aí para fazer um conserto de pneu furado em alguma borracharia, e talvez quem montou errado. Pô, então vamos culpar o borracheiro? Coitado do borracheiro, né, pessoal? Como se a concessionária sempre fizesse o serviço de acordo, bonitinho, né? É complicado, então não vou ficar falando aqui que foi concessionária, que foi borracheiro, mas alguém que mexeu aqui, né, antes de mim, certamente, colocou isso aqui de uma maneira errada, e agora na hora que eu fui tirar, eu tive todo esse problema para remover aqui, destruindo a porca, né, destruindo a rosca do parafuso aqui, né, que é o prisioneiro que a gente chama. Os outros 3 aqui estão de acordo. E não pode ficar solto, tá, pessoal? Se você tiver um carro aí que está andando só com 3 parafusos, cuidado, porque essa peça ela sofre forças aqui, inclusive a ação do calor, né? Porque o freio aqui esquenta. Então, se você está trabalhando com um parafuso aqui espanado, sem a porca correta aqui no lugar, você vai gerar o quê? Um empenamento do cubo de roda aqui, consequentemente o empenamento do disco de freio, ok? E também a deterioração, né? Você vai estragar aí o rolamento de roda. Então não pode andar só com 3 parafusos. Ah, tá apertadinho lá, tá tudo certo, tá funcionando direitinho. Conforme o freio vai aquecendo, vai tendo forças, os parafusos, eles têm um ponto de equilíbrio aqui. Então a força que cada um desses parafusos recebem aí na hora que o carro está andando, ela é dividida aqui. Se eu tenho um parafuso que não está dando aperto, o que vai acontecer? Vai ser jogada uma força a mais para esse, ok? Porque esse aqui ele não está dando aperto. E aí você vai gerar um empenamento aqui do cubo, do disco de freio, e consequentemente vai estragar o rolamento de roda aí. E vai gerar uma série de problemas aí, porque se a peça começar a andar com empenamento, aí fora isso você vai estragar aqui o terminal de direção, vai estragar o braço axial e a caixa de direção, vai estragar o pivô aqui embaixo, né? Começa a estragar aqui a parte do amortecedor, que é o batente da carroceria, porque essas peças elas começam a trabalhar com um movimento que
elas não foram projetadas para trabalhar o tempo todo com esse movimento, que é o empenamento aqui da peça. Então não fica andando aí com parafuso de roda aí espanado ou solto, não. Tem que estar com os 4 parafusos aí para você não causar danos aí pro carro. Ah, mas meu carro tá assim já tá um tempão. Então vai lá, coloca o relógio comparador e faz a medição do cubo, que você vai ver como o cubo está empenado, ok? É que muitas vezes a pessoa usa o carro muito pouco, então conforme ela usa muito pouco, às vezes as peças não chegam a uma determinada temperatura, aonde cause aí um empenamento demasiado, causando vibração e um monte de coisa, ok? Bom, chega de blá blá blá, porque eu falo pra caramba. Vamos lá, vamos ao serviço do Onix aqui. Então, os dois lados estão desmontados, tá, pessoal? Esse lado de cá é a mesma situação do outro lado, já tá tudo desmontadinho aí. Vou fazer toda uma limpeza, passar o relógio comparador. Quem já assistiu meu canal aí já sabe o que eu tô falando, tá? Fazer a limpeza ali do punho, do cavalete. Vou verificar a medida dos discos aqui, se eles vão ter que ser trocados ou se vai ser possível fazer uma usinagem, uma espécie de retífica ali no disco para se colocar a pastilha nova, ok? Já expliquei isso em outros vídeos, beleza? No sistema traseiro, pessoal, no eixo traseiro aqui, ó, outra coisa que é importante, muitas vezes o carro vai para a oficina e a oficina ela só mexe no eixo dianteiro. Olha como acumula sujeira no eixo traseiro, tá? Olha lá, ó, olha a situação aqui, ó. Tá? Isso aqui causa deficiência de frenagem, causa barulho, tá? E causa interferência no funcionamento do sistema da lona de freio, ok? Por isso que toda vez que é feito um serviço de troca de pastilha, também tem que ser verificado o sistema de freio traseiro. Poucas oficinas se atentam aí para verificação do sistema de freio traseiro, ok? Precisa ser removido aqui o tambor de freio, como eu fiz. Olha como é que tá sujo, beleza? Essa poeira, essa fuligem é da lona de freio, que ela vai soltando, ok? Então isso aqui precisa ser limpo. Vai ser limpo aí com ar comprimido, ok? Um pincelzinho. Faz toda uma limpeza aqui. Se quiser fazer uma lavagem com água, tá? Não vai fazer lavagem com nenhum produto químico, nada de gasolina, nenhum tipo, com água. Você pode até lavar com água. Ou tem alguns produtos aí no mercado que são próprios para a limpeza desse tipo de componente, ok? Você pode também estar utilizando, tá? Mas aqui, um ar comprimido e um pincelzinho, você vai limpando isso aqui, você deixa isso aqui bacana, ok? Depois é preciso fazer a lubrificação dos pontos de encosto aqui da sapatinha, né? Que é a lona aqui, atrás, juntamente com o espelho, faz-se a lubrificação, né? Desses pontos, ok? E também verificar se tem algum vazamento no cilindro de roda, porque às vezes você puxa aqui, ó, o cilindro de roda e ele começa a pôr óleo para fora, tá? Então, às vezes você puxa aqui, ele começa a pôr óleo para fora. E isso acontece por quê? Deixa eu pegar a iluminação aqui. Bom, prontinho, pessoal. Deu uma refrigerada no aparelho para ele poder ligar o flash aqui novamente. Então, como eu estava falando, pessoal, né? Como eu estava falando, na verdade, precisa ser feito uma limpeza, tá? De tudo isso aqui. Então, é feito toda uma limpeza, verificado possível vazamento. O vazamento, às vezes, ele acontece por qual motivo? Pela não observação do tempo, né, de vida útil do fluido de freio no sistema. Então, o fluido de freio, ele às vezes fica por muito tempo no sistema de freio, não é observado aí quanto ao seu prazo de substituição. Ele vai acumulando água, porque ele é feito para absorver umidade, e isso faz com que ele detone aqui, tá? O reparinho. Tem um anelzinho de vedação, umas borrachinhas aqui dentro dessa peça, que é o cilindro de roda, e aí você começa a ter o vazamento. O vazamento, por sua vez, vai criar todo um problema aqui, uma umidade, uma interferência na frenagem, né? Porque a maioria dos carros eles freiam 30%, 40% no eixo traseiro e o restante no eixo dianteiro, né? 60%, 70% no eixo dianteiro. Se você tem uma deficiência de frenagem aqui, é jogado toda uma sobrecarga para o eixo dianteiro.
E você jogando essa sobrecarga para o eixo dianteiro, mesmo que o eixo dianteiro esteja em perfeitas condições de funcionamento, você vai começar a ter problemas no eixo dianteiro devido a um problema no eixo traseiro. Eu já peguei muitos carros aí que o cliente reclama de um problema no eixo dianteiro. Quando você chega aqui no eixo traseiro, o carro não tem freio no eixo traseiro, ele não tem lona, tem vazamento, tá tudo sujo, ok? E aí só foi se atentado para o eixo dianteiro, não foi feito nenhum serviço no eixo traseiro. Então toda vez que você levar um carro aí para fazer uma manutenção, ou quem é da reparação for fazer uma manutenção no sistema de freio, tem que olhar o sistema de freio num todo. Aqui tem que se ter um cuidado com a parte traseira aqui. No caso desse carro é um serviço até simples, né? Porque é feito somente uma limpeza, verificado o estado da lona de freio aqui, qual que é a situação da lona, né? Lógico que um carro com 31 mil quilômetros, a lona ela tem que estar em boas condições, como já era de se esperar, ok? Cilindro de roda às vezes vai estar vazando, né? Às vezes não vai estar vazando. Não está vazando, ok. Limpeza, lubrificação dos pontos aqui e a remontagem de volta aí do sistema, beleza? Então aqui a gente observa, olha, muita sujeira, olha a quantidade, né? O quanto acumula aí, e isso é prejudicial, principalmente para o funcionamento dessa catraquinha. Olha como é que fica a catraca ali, ó, de regulagem automática, olha lá, ó, tá? Então conforme vai tendo todo esse acúmulo de sujeira ali, você vai tendo um problema no funcionamento dela ao longo prazo, ok? Por isso que às vezes você tem certos problemas aí no sistema de freio, porque não é observado quanto a isso, beleza? Aqui, ó, do outro lado a mesma situação, tá? Não noto pelo menos nenhuma umidade relacionada a vazamento. Eu acredito que não vai estar vazando, mas eu ainda vou verificar aqui, ok? Tem que ser feito também a limpeza, mesma situação, olha lá, um acúmulo muito grande de resíduos, né? Que é da própria lona de freio, isso vai acumulando, tem que ser feito aí toda a limpeza. Olha o tambor de freio aqui, ó, como que acumula, tá vendo? Então é importante. Já pensou se esse carro vem aqui, eu só faço a troca da pastilha de freio, tiro uma e ponho a outra, né? Não é o ideal, tá ok, pessoal? Então eu vou seguir aqui agora com a manutenção, tá? Vou fazer a medição ali dos discos de freio, beleza? Vou medir aqui os discos de freio, vou providenciar já as peças novas e já vou providenciar também a limpeza, né? Quem já assistiu meu canal, do cavalete, que olha como que ele tá sujo, acumula uma grande quantidade aqui, ó, de fuligem, de sujeira ali da pastilha de freio, né? Então vou fazer toda uma limpeza aqui, fazer a lubrificação, vou mostrar aí para vocês, ok? Aqui também, ó, o punho, olha como é que acumula sujeira, vou fazer toda uma limpeza, tá? É esse tipo de sujeira, pessoal, que deixa eu desligar. É esse tipo de sujeira, pessoal, que causa aí interferência no funcionamento e muitas vezes o barulho aí que muita gente fica reclamando, ok? E aí às vezes o carro vai para a oficina, eu já peguei carro aí que vão aplicando produto em cima de produto para parar com o barulho, ok? E às vezes o produto que é aplicado sem a devida limpeza vai gerar mais barulho ainda, porque vai virar uma massa, né? Ele vai se misturar a esse pó da pastilha de freio que vai soltando, e aí vai virar uma massa, e isso daí prejudica ainda mais o funcionamento aqui das pastilhas de freio, beleza? Eu já falei isso aí várias vezes em outros vídeos, né? Só tô reforçando um pouquinho mais aqui e mostrando aí mais uma vez um procedimento de troca de pastilha de freio aqui na nossa oficina. Não precisaria nem estar mostrando isso aqui, ok, pessoal? Porque eu já tenho esse serviço, esse trabalho aí no meu canal, mas não tinha nada para fazer, né? Acostumei aí a gravar aí sempre que vem um serviço ou quando tem algo interessante, e nunca é demais, né? Bom, pessoal, agora sim, vamos lá, vamos ver como é que ficou aí o serviço, né? A limpeza. Bom, então, como vocês lembram, a gente tinha bastante sujeira aí nas pinças de freio, né? Aqui no punho e nos cavaletes aqui, ok? Então, limpeza aí nos cavaletes efetuadas, ok? Então,
foi feito toda uma lavagem, depois eu passei uma lixinha, passei uma escova de aço para deixar ele com essa cara aí, com esse resultado, ok? Super importante fazer toda essa limpeza, tá? Porque o acúmulo de sujeira nessas peças aqui é o que causa aí, muitas vezes o mau funcionamento. Aqui na pinça de freio também, retornei manualmente aqui o pistão, tá? Com a mão aqui, forçando, eu consegui ter o retorno do pistão. É super importante que seja feito dessa forma também, pessoal, porque muitas vezes eu já vi reparador enfiar a chave de fenda aqui e acaba que muitas vezes acaba afetando aqui esse guarda-pó, né? É uma espécie de coifa de borracha aqui para evitar que entre sujeira na parte do êmbolo aqui do pistãozinho. E se entrar sujeira ali vai causar mau funcionamento, travamento e uma série de outras coisas. Então foi feita aí uma limpeza, tá? É importante efetuar uma limpeza aqui nessa região aqui, ó, tá? Onde vai as costas da pastilha, acumula aí muita sujeira. E tem muita oficina, às vezes, que gosta de aplicar aquela espécie de cola, né? E fica com resíduo aqui. Então tem pastilha que ela é realmente colada aqui. As costas dela muitas vezes é colada aqui para se evitar barulhos, ok? Só que para você colar a pastilha nova, você tem que efetuar a limpeza. Eu já vi reparador aí aplicar a pastilha nova sem efetuar nenhuma limpeza aqui na pinça de freio, né? E aí você não vai ter a perfeito assentamento, a perfeita colagem da peça aqui e vai ficar com barulho, ok? Aqui no êmbolo também tem que se passar uma lixinha, tá? Para tirar resíduos que ficam aqui também. Às vezes vai cola aqui também e fica resíduo. E isso causa interferência no funcionamento da pastilha nova. Tem que ser feita a limpeza, ok? Então eu efetuei a limpeza aí, tá? Lixei bonitinho, tá bacaninha, ó. Tá? Uma limpeza externa, porque eu lavei, né, a pinça de freio, enfiei ela embaixo da água lá, com uma escovinha de dente, uma escovinha aí de mamadeira, você vai esfregando, fica legalzinho aí, fica bacaninha. Esse é o resultado. Esses pinos aqui, pessoal, tem que se dar atenção para eles também. São os pinos deslizantes aqui, ó, tá? Do punho da pinça de freio, tá? Quando não se dá a devida atenção a esses pinos aqui, ó, muitas vezes você tem o problema do travamento, né? Da falha de funcionamento aqui da pinça de freio, do punho, tá? Então, quem é reparador aí, observa que muitas vezes você vai tirar e ele vai estar com resíduos. Tem que limpar bem esses pinos aqui para eles terem o perfeito funcionamento. E, dependendo do tipo, você vai fazer aí uma lubrificação desses pinos, ok? Então, pinos limpos, pinça limpa, cavalete limpo e a trava aqui da pinça de freio também foi limpa, beleza? Isso foi feito dos dois lados, de ambos os lados, o outro lado tá aqui também. Olha lá, cavalete limpinho, bacaninha, tá? Passei numa escova de aço, não precisa deixar brilhando, tá, pessoal? Isso aqui é para tirar todo aquele excesso, beleza? Aqui também mesma situação, lá do outro lado, efetuei limpeza aqui no pistão, retornei com a mão, tudo tranquilinho, beleza? Limpei a pinça de freio, é importante tirar todo aquele excesso que fica. Limpei também os pinos deslizantes aqui, tá? Para efetuar a montagem. Disco de freio, pessoal. Disco de freio, veio um disco de freio novo da Fremax, tá? Que é o BD 3545, esse aqui, tá? Por quê? Porque os discos de freio, pessoal, do carro, que é esses dois aqui, ó, esse tá com 16,5, ok? Ou 16 milímetros e 500 centésimos, e o outro tá com 16 milímetros, vamos ver aqui, 16 milímetros 867 centésimos, ok? Qual é a medida desses discos? Pessoal, a medida desses discos mínima, tá, de ambos é 17 milímetros, ou seja, esse já está abaixo e esse também já está abaixo também, aí meio milímetro. Se a gente for fazer uma retífica no disco, limpar o disco aqui para montar a pastilha nova, com certeza a gente ia tirar aí esses meio milímetros, tá? Esses 500 centésimos aqui. Então ele ia ficar aí com 16, às vezes se o disco tem empenamento, ele fica aí até um pouco abaixo de 16, sendo que o mínimo especificado aí pela montadora é 17 milímetros. Então observem, ó, que esses discos de freio,
já deveriam ter sido substituídos numa troca de pastilha anterior, ok? Nossa, Max, mas o carro com 30 mil já acabou o disco de freio? Pois é, pessoal, depende de como cada pessoa usa o carro e também do tipo de peça que a montadora utiliza, ok? Muitas vezes aqui o tipo de metal que foi empregado na fabricação é um metal aí de baixa durabilidade, entendeu? Ele tem uma durabilidade menor do que outros tipos de metais, justamente para se efetuar a substituição. Às vezes a qualidade da pastilha também que é aplicada, pessoal, interfere muito na vida útil do disco de freio. Tem gente que gosta de aplicar determinadas marcas de pastilha. Cuidado com certas marcas de pastilha, porque elas podem criar aí um desgaste acentuado no disco de freio. Por isso que é importante essas medições técnicas, ok? Em oficina, para verificar se tem ou não condições de montar. Já imaginou se eu monto um disco de freio desse aqui, ó, né, com um jogo de pastilha novo, não faço retífica, além de ficar com barulho, o cliente ia começar a correr risco. Se acontecesse algum acidente, ok, e fosse constatado que foi mexido no freio do carro, a perícia técnica ia verificar que os discos de freio não foram substituídos e por conta de uma deficiência na frenagem aconteceu um acidente com o carro que poderia ser evitado ou o acidente teria sido em menores proporções. Então cuidado aí quando você for fazer um reparo no freio do seu carro, ou quem é reparador for mexer com freio, porque recai sobre você toda a responsabilidade, ok? Então se o procedimento ele não for bem feito, pode sobrar para você aí que é reparador, ok? Max, como é que você sabe que o disco é 17 milímetros? Você está fazendo a substituição e como é que você sabe que esse tem 16,5? Bom, quem já acompanha aí o meu canal já viu utilizando essa ferramenta que é um micrômetro, ok? Olha lá, deixa eu mexer nele aqui que ele vai ligar, olha lá, ligou, tá? Então a gente põe o micrômetro lá, coloca no disco de freio. Deixa eu mostrar aqui, porque sempre tem gente que fala assim, mas você mediu mesmo esse disco? Ele tá mesmo com essa medida? Então vamos pegar aqui, ó, vou usar como apoio o outro disco aqui, ó. Então eu vou tentar aqui com uma mão só mostrar para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo com uma mão só mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Tá um pouquinho difícil aqui. Deixa eu pausar, vai. Prontinho, pausei, coloquei aí, ó. Então vamos ver se dá para ver aqui, olha lá, 16,5, ok? Essa é a medida aí do disco de freio. Então eu medi tanto esse como esse, deu esses valores que eu anotei com um gizinho ali. Como é que você sabe, Max? Aqui, pessoal, se você não tiver catálogo de aplicação, tem catálogo da Bosch, da Varga, tá? Da ATE. Eu utilizo esse aqui da Fremax, já falei sobre os discos de freio da Fremax. Tem gente que pergunta para mim, Max, o disco de freio da Fremax é bom? Entra no site aqui, procura aí, digita aí Fremax, tá? Vai ver aí sobre a fábrica e uma série de outras coisas, eu já falei, não vou ficar estendendo aqui, tá? Explorando o site. O nosso interesse é aqui, ó, tá? Então o disco de freio para esse carro é o BD3545, tem as especificações e medidas do disco. E aqui o que a gente precisa, ó, o disco ele vem com 20 milímetros, ok? E a espessura mínima aqui, ó, mínimo TH, 17 milímetros, ok? Então ele tem 3 milímetros aí de diferença entre o valor máximo, que é quando ele vem novo, e o valor mínimo, que é 17 milímetros. Se ele tiver abaixo de 17, ele precisa ser substituído, ok? Então é assim que funciona. Se caso você não encontrar no disco de freio o TH mínimo, ok, o valor mínimo, você procura aí na internet, eu indico ali a Fremax, ok? É um excelente disco, de boa qualidade. Cuidado com certas marcas de disco de freio, porque eu já vi disco de freio novo aí vir deformado, vir empenado, ok? E sempre antes de montar, passe o relógio comparador para verificar possíveis empenamentos nas peças novas, ok? Então tá aqui o disco de freio da Fremax. Eu vou abrir aqui a embalagem para mostrar para vocês. Prontinho, embalagem aberta. Então tá aqui o disco de freio da Fremax, tá? Ele vem com 20 milímetros de espessura, ok?
Então esses aqui são os discos novos, muito bem acabada a peça da Fremax, a pintura da peça e uma série de outras coisas. Já vem gravado aqui, ó, o valor mínimo, que é 17 milímetros, né? Eu não encontrei lá no outro, e vem gravado aqui, ó, o código da Fremax, que é o 3545, BD3545, ok? Então tá aqui os discos de freios novos da Fremax que vão ser aplicados aqui no Onix, beleza? E aqui a gente tem aí o jogo de pastilha de freio da Cobrec. Deixa eu abrir também, ó, porque a embalagem tá lacrada aqui, eu não vou conseguir abrir com uma mão só, mas deixa eu abrir aqui e já mostro para vocês. Prontinho, aberto aqui, ó, a caixa, né? Violei o lacre aqui, veio lacrada, então ela vem aqui com esse calcinho aqui para calçar, porque na autopeça você vai pôr uma em cima da outra e afunda, né? Então aqui, ó, a gente já observa aqui que ela vem com as devidas chapinhas na parte de trás da pastilha. Olha que beleza, ok? Olha lá, ó. E vem já com uma cola, olha lá, para você efetuar aí a colagem da pastilha aqui, tanto no êmbolo como nas costas aqui, ó. Vamos pegar a outra aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aí que pastilha show de bola, né, pessoal? Eu sempre trabalhei aí com a Cobrec, super indico as pastilhas da Cobrec, tá? Tem reparador que vai falar, eu não gosto porque a pastilha da Cobrec faz barulho. Bom, pessoal, o barulho muitas vezes ele está relacionado com a marca do disco, o tipo de disco de freio, ok? Se o disco de freio do carro foi ou não retificado e o tipo de retífica que foi feita, ok? Dependendo do tipo de retífica de usinagem, você vai ter interferência. A espessura do disco é importante, porque se o disco estiver abaixo do especificado, ele vai superaquecer. Isso influencia, faz barulho, né? Se o disco novo é de boa qualidade, de baixa qualidade, porque o tipo de passe aqui no disco, a retífica do disco, o tipo de metal que é construído, o disco que é fabricado, a dureza do disco, se tem ou não empenamento, ok? Sujeira aqui na pinça de freio e sujeira no cavalete, onde não é observada a lubrificação e um monte de outras coisas. E aí sobra tudo para coitada da pastilha, né? O cara chega lá, arranca uma pastilha, põe a outra, entrega o carro, começa com barulho, vai falar que é a marca da pastilha, troca de marca, fala que é o disco, troca de disco e nada de resolver o problema, né? Aí vem aqui pro Max, aí fala assim, o que está acontecendo? Porque eu já troquei várias vezes, várias marcas de pastilha, já troquei várias marcas de disco e o carro tá com vibração, tá com barulho e plá. Eu já falei isso várias vezes no meu canal, pessoal, que o procedimento de montagem de freio, para mim, né, o mínimo necessário e o ideal é esse procedimento que eu estou fazendo. Tem que se efetuar todo esse trabalho de limpeza, verificação, medição e uma série de outras coisas para que você tenha um bom resultado aí final, ok? Nada mais desagradável do que um freio aí com barulho, né? Então eu tenho usado já por muito tempo a pastilha de freio aqui da Cobrec, super indico devido à qualidade da pastilha. Se você não conhece, entra no site aí, Techstar aqui, ó, tecnologia Techstar, entra, procura aí na internet quem é Cobrec, quem é Techstar, e aí você vai entender o que eu tô falando. Fornece aí para diversas montadoras também no mundo, ok? Indico aí a Cobrec, beleza, pessoal? Bom, falei sobre o disco, sobre a limpeza, sobre a pastilha. Ficou faltando aqui mostrar os cubos de roda, que é importante você efetuar um lixamento aqui, ok? Para tirar resíduos de ferrugem, sujeira que acumulam aqui, ó. Tá? Então eu efetuei uma limpeza, não é para ficar brilhando, é para você tirar aquele excesso que vai acumulando aqui, porque na hora que você aplicar o disco novo, ele tem que assentar perfeitamente aqui. Então se você tiver resíduo de ferrugem, ele vai criar uma espécie de calço, o que vai fazer com que o disco trabalhe de forma irregular, ok? Uma peça tem que assentar na outra de maneira perfeita aqui, beleza, pessoal? E também tem que se passar o relógio comparador. Eu ainda não passei o relógio comparador, eu vou passar o relógio comparador e vou mostrar para vocês aí o relógio comparador na sequência aqui, passando o relógio comparador para vocês entenderem aí o que é um empenamento ou não empenamento. Toda peça ela tem uma variação,
tá? Então essa peça ela vai ter uma variação, mas tem uma tolerância, e os discos novos aqui, ó, eles têm uma variação, só que tem uma tolerância. Então depois de montado, se passa o relógio comparador para você avaliar se está dentro ou não dessa tolerância. Ainda não resolvi o problema aqui desse prisioneiro, ok? Que eu ia ter que fazer um trabalho nele aqui para melhorar ele e encontrar uma porca aí para colocar aqui, substituir aquela que se estragou. Beleza? Mas eu já efetuei toda a limpeza, ó, vocês podem ver aí que tá tudo lixadinho, bacaninha. Do outro lado, a mesma situação, tá? Efetuei um lixamento, toda uma limpeza aqui, tá bacaninha, tá? Belezinha, tranquilo. No eixo traseiro, pessoal, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, se o aparelho não apagar aqui, ó. Efetuada toda uma limpeza com ar comprimido, um pincelzinho, tal, tudo bacaninha. Esses pontos azuis que vocês estão vendo aí, ó, deixa eu tirar aqui, ó. Vocês estão vendo aí esses pontos azuis, tá? Esses pontos são os pontos de lubrificação, que eu falei aí para vocês que teria que efetuar uma lubrificação. Então são 3 pontos aqui que foram efetuados. Então eu tirei as travas que ficam aqui, né? Você tira as travinhas, os patins de freios vão ficar soltos aqui, ó, com esse movimento, e aí você consegue fazer a lubrificação dessa parte aqui. Efetuada a limpeza, verificado aqui não tinha vazamento. Tambor de freio, mesma situação. Eu passei uma lixinha, passei um ar comprimido, limpei tudo bacaninha, tirado todo aquele resíduo, tá tranquilo. Do outro lado, pessoal, mesma situação, tá? Olha lá, ó, limpeza feita com ar comprimido, tudo direitinho, tirado todo aquele excesso, efetuado aí a lubrificação. Vou tirar aqui esse excessozinho aqui com um paninho antes de montar aqui, né? Olha lá, ó, tá tudo feito aí a lubrificação desses pontos aqui também. Max, você não limpou bem limpinho, tô vendo uns cantinhos e tal. Pessoal, não tem necessidade disso aqui ficar brilhando também não. Até que tá bom, porque o carro também tem 30 mil quilômetros. Tem que tirar aquele excesso, tá? Aquele acúmulo, aquele excesso, ele vai caindo aqui na parte de baixo e ele vai sendo um material de atrito, né? Vai sendo um abrasivo aqui para as lonas de freio, que fazem com que as lonas, além de ficarem com barulho, tenham interferência no funcionamento, ok? E gera um desgaste acentuado aí nas lonas. Ponto, meu aparelho apagou aqui, tá? Mas aqui o tambor de freio também foi a mesma situação, foi limpo aqui, belezinha, tirado todo aquele excesso, passei uma lixa, um ar comprimido para ficar bacana. Max, o que você usou aí para fazer a lubrificação? Pessoal, para fazer a lubrificação, eu já mostrei, já falei, vou falar de novo. Eu usei, ó, tá? Esse tipo de graxa aqui, tá? É uma graxa à base de sabão de lítio, na verdade, tá? Que ela aguenta alta temperatura e ela também suporta aí a salinidade, tá? Então, se o carro anda aí em lugares onde tem maresia, né? Onde você tem aquele ar que vem ali do oceano, que vem do mar, né? Carros que andam em situações de praia, por exemplo, carros que circulam aí no estado do Rio de Janeiro, sofrem bastante aí com a ação, né, do sal. Então, esse tipo de graxa aqui, ela não permite que se tenha, né, o sal, né, o ar úmido ali com sal afete ali as peças, né, onde estão lubrificadas, tá? Essa graxa aqui, ela é a base de cerâmica, então ela aguenta alta temperatura. Normalmente você vai encontrar graxas aí à base de sabão de lítio e tudo mais. Eu comprei essa daqui, eu encontrei essa daqui que atendia muito bem. Aqui ela diz que é cerâmica, né? High Performance, sintético, brake e lubrificante. Então é um lubrificante sintético para freios de alta performance em cerâmica. Eu acredito que é isso. Me corrijam aí se eu traduzir de maneira errada aí, tá? É da Bendix, tá? Eu comprei essa embalagem aqui, é um produto importado, tá? Comprei. Esse é o produto ideal para ser aplicado nos pontos aqui, aonde eu vou mostrar para vocês aí na sequência, depois que eu efetuar a montagem aqui, tá? Assim como eu mostrei lá no eixo traseiro. Não vai me aplicar graxa aqui, tá?
Cuidado com graxa, não é para aplicar graxa. Se não tiver esse tipo de lubrificante, pessoal, não aplique graxa. Aplique um lubrificante específico. A aplicação de graxa aqui no freio vai detonar o freio do carro, beleza? E cuidado com a lavagem. Nada de usar nenhum tipo de gasolina, querosene, solvente, tá? É água, somente isso. Quer usar sabão? Sabão neutro. Pode até vir a utilizar, tá? Ou você pode utilizar um desengraxante aí, biodegradável, tá? Que não vai atacar esses componentes aqui, não vai afetar aqui o funcionamento. Porque o combustível aí, a gasolina, o querosene, eles ficam impregnados nos metais. Mesmo você efetuando a lavagem, passando água, vai ficar impregnado, ok? E com o calor, conforme isso começa a funcionar, ele vai se desprendendo e vai causar interferência no funcionamento das pastilhas e um monte de outras coisas, ok? Então tem que se tomar cuidado aí com a limpeza, com a lavagem que é feita aí, tá ok, pessoal? Bom, eu acho que eu falei tudo que precisava falar, né? Agora é só seguir aí na sequência, efetuar aí as montagens para depois efetuar a troca do fluido de freio e a gente sai com o carro aí para verificar como é que ficou todo o serviço. Beleza, pessoal? Então vamos na sequência aí. Agora eu vou passar o relógio comparador ali para a gente verificar como é que está o empenamento do cubo. Beleza? Bom, pessoal, agora sim vamos falar aqui sobre o cubo e o seu empenamento, se tem empenamento ou não tem empenamento. Então o cubo de freio está aqui, pessoal, instalado. Deixa eu acertar aqui, ó, o relógio comparador, tá? E aí, conforme o relógio comparador ele está instalado aqui, tá? Quem já é da reparação, quem é mais técnico sabe o que é isso. Então eu vou tentar ser mais breve aqui possível. Desculpa a qualidade aí da luz, tá? Mas ó, eu vou começar a girar ele aqui, ó. E percebam que o ponteiro ele se movimenta ali, ó lá, ó, tá? Ó lá, ó, ele tá se movimentando. Então ele foi até a casinha número 2, voltou para 1, tá oscilando entre 2 e 1 ali, tal, 2 e 1, voltou para menos 1, 0, tá em 0, tá oscilando ali, tá? Opa, acabei esbarrando nele aqui. Bom, como vocês observaram, pessoal, deixa eu tentar acertar ele aqui de novo. Como vocês observaram, ele tem uma deformação ali fugindo de 0. Max, isso está certo ou está errado? Se vocês observarem aqui, ó, pessoal, na escala aqui, ó, 0,01 milímetro, tá? Ou 10 centésimos de milímetro, tá? Ou para quem é mais leigo, né? Não sei se eu estou falando certo, mas vamos colocar aqui, ó, o valor 0,01, tá? É a escala de cada... Você tem uma setinha aqui, ó, tá vendo a setinha ali, ó? Então cada tracinho desse entre um ponto e o outro, né? Aqui, ó, entre cada pontinho aqui, entre o 0 e o próximo aqui, eu tenho 0,01 milímetro, ok? Não é 1 milímetro, é 0,01, tá? São 10 partes de um centésimo, ok? Me corrijam aí quem é da... Quem faz ferramentaria aí, tá? Mas são 10 centésimos de milímetro. Então ele foi no máximo aqui até 20 centésimos, ok? De milímetro. E voltou para 0, indo de novo aqui para mais ou menos 10 centésimos de milímetro, né? Que é 0,01. Então ele ficou trabalhando aí dentro disso aí, tá? Ele não saiu fora disso aí. Max, como é que você sabe se isso está certo ou está errado? Pessoal, eu tenho uma literatura aqui que é um informativo técnico comercial de freios, tá, da Bosch. Então aqui, ó, discos de freio, dicas e recomendações, tudo isso que eu falei para vocês aí, tá, sobre limpeza e uma série de procedimentos, retífica, tá tudo aqui, tá, explicando consequências, barulho, uma série de coisas aí, tá? Isso aí tá disponível aí, você encontra aí na internet. Aqui, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, folga nos rolamentos e empenamento lateral. Esse empenamento é o que eu estou fazendo a medição. Ó. A oscilação lateral do cubo não deve exceder 0,05, ou seja, 50 centésimos, tá? 50 centésimos de milímetro, 0,05, tá?
ele está com 0,02 ali no máximo, ok? Então esse é o empenamento que a gente tem ali no cubo, e ele está com abaixo desse valor especificado. Então, através dessa literatura aqui, a gente sabe que o disco, ou que o cubo de roda aqui, ele tem um empenamento, mas ele tem um empenamento que está dentro do valor especificado aí pelo fabricante, ok? Dentro daquela tabela ali. Então esse cubo de roda aqui, ele está ok, ele não sofreu nenhum tipo de empenamento, nenhuma avaria, ok? Eu vou fazer esse mesmo procedimento do outro lado, eu não vou mostrar para vocês, a menos que o outro lado esteja com empenamento, e aí seja necessário substituição da peça, vai causar aí interferência no funcionamento. Se tiver tudo ok, tiver igual esse lado aqui com valor igual esse lado aqui, que normalmente é para se estar, né? Devido ao ano e uma série de fatores aí do carro e tudo mais. Mas caso esteja fora, eu mostro para vocês. Se não, eu já vou vir aqui com as peças montadas, a pinça de freio montada, disco montado provavelmente. E aí eu vou estar com um relógio comparador aqui, mas aí eu vou passar ele no disco de freio, para a gente ver o quanto de deformação tem o disco de freio, porque o disco também tem que ser medido, ok, pessoal? Então, só para efeito de registro, relógio comparador passado aí, dentro da tolerância, expliquei aí meio que rapidamente, ok? Porque o tempo está correndo, é trabalhoso, pessoal, fazer esse tipo de vídeo, tá? Demonstrar esse tipo de trabalho, é muito detalhe, é uma série de coisas aí, tá? Tô tentando ser um pouco mais breve, mas mesmo assim o vídeo tá ficando longo. A minha ideia não era que o vídeo ficasse tão longo, mas enfim, eu acabo falando demais mesmo, querendo mostrar, então fica longo aí o vídeo, mas tem gente que gosta aí e acaba aprendendo aí com o meu trabalho, tá bom? Então eu vou seguir aí na sequência, agora eu vou efetuar a leitura do outro lado, provavelmente a montagem, e mostro para vocês na sequência aí. Bom, pessoal, agora sim, disco de freio aí já devidamente instalado, pinça de freio devidamente montada, apertei aqui o flexível de freio, lubrifiquei. Esses são os pontos de lubrificação que tem que ser feitos, né? Essa pastilha de freio, ela tem um alarme aqui, então quando tiver no finzinho, vai encostar no disco aqui, vai fazer um barulhinho, e aí a gente sabe que a pastilha chegou no final, né? A outra pastilha que estava aqui, que eu não sei se é original, embora eu acredito que o serviço tenha sido feito na concessionária, ela não tinha esse alarmezinho, né? Então você vê aí toda uma diferença aí na pastilha da Cobrec, né? Então, pastilha instalada, pinça de freio, trava. Aqui eu coloquei o disco de freio. Aquele parafuso, aquele prisioneiro que estava aqui, pessoal, ele me deu bastante trabalho para acertar o início da rosca. Eu fui com uma serrinha, uma lima, aos pouquinhos, me consumiu bastante tempo. Consegui uma porca aqui, eu tinha na minha caixa de porcas uma porca de roda aqui. Consegui uma porca de roda aqui para colocar naquele prisioneiro, para não ficar só 3 aqui, né? Mas o ideal aqui seria trocar o cubo de roda e o rolamento, né? Devido a ter estragado aqui aquele prisioneiro. Mas eu consegui, com uma paciência danada aqui, fazer uma restauração do início da rosca para que eu conseguisse colocar essa porca aqui para que funcionasse. Só que o cliente aqui ele tem que tomar um cuidado, porque futuramente, se alguém for fazer desmontagem, montagem aqui, né, para qualquer tipo de serviço, seja por freio, alinhar, balancear, um conserto de pneu, quem for montar aqui tem que tomar um cuidado na hora de colocar a porquinha aqui no mesmo prisioneiro aqui, por conta do vício, né? A porca com o prisioneiro vai viciar aqui a rosca, então tem que deixar ele na mesma posição aqui para poder conseguir reutilizar aqui. Caso contrário, tem que se substituir aqui todo o conjunto, que é o cubo mais o rolamento de roda, ok? Então eu consegui restaurar aqui e utilizar essa porca. Disco de freio montado aqui, pessoal. Agora a gente consegue ver a deformação, ó, do disco de freio. Olha lá, ó, vou girar o disco de freio, ó. Tô girando ele aqui, ó. Olha a deformação que ele tem. Lembrando, pessoal, que para disco de freio, tá? A deformação, ela pode ser maior do que o cubo, tá? A deformação para o disco de freio, tá? Ó, tô girando aqui, vocês estão vendo o reloginho lá mexendo lá, ó. Eu tô girando aqui. A deformação para o disco de freio,
ela pode ser até 10 partes aqui, ok? 10 centésimos, ok? De 0 até o valor número 10 ali, ó. Se eu mexer aqui, ó, ele pode ir até o... Deixa eu ver se dá para mim simular aqui, ó. Até o 10 aqui poderia ser o valor, tá? Então ele poderia oscilar aqui, ó, até o valor de 10, tá? Ou ao contrário aqui, né? O valor de 90 aqui, tá? Ele tem que trabalhar dentro dessa oscilação aqui, ó, tá? No máximo isso aqui, tá? Ou se for para um dos lados, ele vira até aqui o valor de 10, ok? Max, como é que você sabe aí que o valor máximo é esse valor de 10, tá? 0,10, né? 0,10, que seria o valor ideal. Pessoal, através da literatura aqui, ó, tá? Aqui na literatura, ó, a oscilação máxima no conjunto disco, cubo, rolamento montado no veículo não deve exceder os seguintes valores: automóveis 0,10, ok? Então aqui vai dar 100 centésimos de milímetro, ok? 0,10 em milímetro, ou 0,100 centésimos. É que a gente não tem mais uma casinha aqui, mas é 100 centésimos, beleza? Picape aqui, ó, esses modelos 0,13, né? 0,13 em milímetros, ou 130 centésimos de milímetro, beleza? Então aí ele diz aqui, ó, fixe o disco de freio ao cubo com os próprios parafusos de roda e encoste a ponta do contado do relógio comparador 5 milímetros abaixo da borda do disco de freio. Gire devagar e faça a leitura, ok? Então o nosso disco de freio, ele não está passando ali de 0,05, ok? Então ele está dentro do especificado aí, o que é o que a gente precisa aqui. Eu já passei o relógio comparador lá do outro lado também, ok? A situação é a mesma. Então aí tá de acordo, tudo tranquilo. Olha lá, ó, novamente. Olha lá, ó. Ele não pode passar de 0,10, né? Ou 100 centésimos. Tá dentro ali, ó. Ele tá chegando no máximo ali a 30 centésimos de milímetro, ó. 30 centésimos, volta a zero. Novamente ele vai ali até 30 centésimos ali, ó. E volta a zero, ok? Então tá dentro aí do que a gente precisa aí dentro da literatura. Tudo montadinho aqui, tudo bacaninha. Do outro lado aí, deixa eu mostrar para vocês aí, aqui ó, a situação. Tudo montadinho, lubrificado, tudo bacaninha, tudo certinho, tá? Não tem muito o que ficar mostrando aqui. Parte do eixo traseiro também mesma situação, tudo montadinho aqui, tambor montado, parafuso apertadinho aí. Do outro lado aqui também mesma situação, tambor montado, tudo montadinho, já havia mostrado para vocês. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou remover aqui a ferramenta, ok? E vou colocar a ferramenta para fazer a sangria, a substituição do fluido de freio. Feito aí esse procedimento de substituição do fluido de freio, aí é só sair para fazer o assentamento das peças, o assentamento do freio aí, beleza? Então eu vou na sequência aqui e já mostro para vocês. Bom, pessoal, vamos lá, hora de fazer a sangria no sistema de freio aqui do Onix. Desculpa aí, tá um pouco escuro porque acabou a energia aqui. Bom, aqui no Onix, pessoal, é o seguinte. Ontem eu terminei aí a parte da montagem das pinças de freio, disco, como eu mostrei aí, tudo certinho, né? Por volta de umas 5 horas da tarde eu vim aqui para colocar o equipamento para fazer aí a troca do fluido de freio. Só que quando eu removi a tampa aqui, ó, né, para fazer a substituição do fluido de freio, o que eu observei? Eu observei muita sujeira. Olha a situação do filtrinho aqui, olha como é que fica quando não se troca o filtro, quando não se troca o fluido de freio, né, que tem que ser feita a substituição aí. A cada 2 anos, tem montadoras aí que já estão recomendando o prazo de 1 ano. Aí o cliente esteve aqui hoje pela manhã, né, me perguntando, querendo saber por que eu não terminei o carro ainda. Eu expliquei para ele que a situação era essa, né, e eu não poderia colocar um fluido novo, né, num reservatório desse jeito, né, com esses resíduos aqui do fluido antigo. E o próprio cliente me disse que esse carro foi para a concessionária e ele imaginava que a concessionária tivesse efetuado a substituição do fluido de freio. Quem já é da reparação já sabe que isso não acontece, né?
concessionário muitas vezes não faz nada, tá? Então só registrando aqui, só mostrando. E aí, pessoal, esse reservatório ele é um pouco complicado para você tirar devido a uma trava elástica que ele tem aqui, um pino elástico, né? É encaixado. E aí você tem aqui a saída do reservatório para alimentar aqui o cilindro mestre. Como ele é um pouco complicado para tirar esse reservatório, tá, pessoal? Então eu decidi desligar ele. Então eu desliguei aqui, ó, tá? As duas saídas aqui do cilindro mestre, só tem duas. Desliguei ele ali do servofreio, né? Que a gente chama aí de hidrovácuo, desliguei ele. E agora fica fácil para mim tirar ele aqui, ó. Vou tirar ele aqui, ok? E fora eu vou conseguir lavar ele. Max, com o que você vai lavar isso aí? Vou lavar na torneira, pessoal, com água mesmo, tá? A água vai ser o suficiente aí para limpar. Vou secar ele bem direitinho e depois eu vou fazer aí a aplicação do fluido de freio novo, ok? Então só registrando aí, tá? Poderia ter colocado aqui o fluido novo em cima aqui do jeito que estava isso aqui e feito a entrega aí do carro para o cliente. Então acabou que quando eu cheguei aqui eu vi essa situação, tá? Esse carro é 2014, 15, 16, 17, 3 anos de uso aí, pegou muita umidade, então a umidade ela causa esse tipo de situação, por isso que o reservatório ficou desse jeito. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, ele tá todo escuro por dentro, né? Deixa eu pegar a lanterna aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele de um outro ângulo aqui, ó. Vamos ver se com a luz aqui, ó. Olha como é que ele tá escuro. Colocando a luz ao contrário, ó, toda essa área escura aqui, ó, é fluido velho que vai acumulando aí, ok? Então vou remover agora, efetuar a limpeza, efetuar a lavagem, montar ele de volta aqui, abastecer com fluido novo e fazer a sangria do sistema aí. E eu mostro na sequência para vocês aí. Bom, pessoal, é o seguinte, fluido de freio novo aí já instalado aí no devido lugar. Instalei o reservatório de volta aqui, tá? O cilindro mestre, tirei tudo como vocês viram, soltei, lavei tudo bacaninha, tá? Fluido novo aí instalado, tá? Colocado no nível. Efetuei a sangria das 4 rodas, né? Até sair o fluido novo lá no eixo traseiro e também no eixo dianteiro. Então aí tá prontinho. Agora é só sair para efetuar aí o devido teste aí e assentamento aí das pastilhas no disco de freio. Troquei também, pessoal, o fluido de embreagem, tá? Essa aqui é a tubulação, né, de alimentação do fluido de embreagem. O fluido de embreagem ele é alimentado pelo fluido de freio aqui, tá? Esse carro tem um sistema hidráulico de embreagem, então fiz também a substituição aí do fluido hidráulico, né, da embreagem, ok? Tem muito atuador aí que dá problema justamente pela não substituição do fluido, né, que é o mesmo fluido de freio aqui, ok? Fluido DOT 4 foi utilizado, utilizei o fluido DOT 4 aqui da Varga, ó, esse aqui, vamos lá, olha, ó, fluido DOT 4 da Varga, foi esse que eu utilizei, que é o específico aí para esse sistema, né? Inclusive tá aqui, ó, DOT 4, beleza? Então, fluido DOT 4 instalado, reservatório limpo, tive que remover aqui o cilindro mestre, infelizmente. Consegui efetuar uma boa limpeza, saiu bastante resíduo, bastante sujeira aí de dentro do reservatório, que é natural, que é o acúmulo aí, justamente porque o fluido ele é higroscópico, ele vai absorvendo umidade, então ele vai virando uma espécie de uma pasta, né? Como se fosse uma graxinha, tá? Então agora aqui, pessoal, eu só vou colocar aqui as rodas, né, no eixo dianteiro e também ali no eixo traseiro, para a gente poder sair. Só mais um detalhe, pessoal, eu coloquei um pouquinho de graxa em cada um dos prisioneiros, tá? É muito importante aí, quando se tem esse sistema de prisioneiro, você trabalhar com uma lubrificação, tá? Então usei aqui uma graxinha que eu tenho, uma bisnaguinha, né, para rolamento. Então eu coloquei aqui, tá aqui desse jeito porque eu ainda não espalhei ela, né, que eu ia mostrar aí. Mas aqui, ó, você espalha aqui com o dedo aqui, ó, tá? Espalha aqui nos filetes de rosca com o dedo aqui, ó, tá? Então tá aqui assim desse jeito porque eu não acabei não
não espalhando aqui a graxa, porque eu queria propositalmente mostrar para vocês a graxa aplicada. Eu sei que tem gente que vai falar assim, nossa, quanta graxa. Não, não é quanta graxa, é pouca graxa. É que conforme eu coloquei ela aqui, eu não espalhei ela, então ela acabou ficando aí desse jeito, tá? Então agora eu vou aqui espalhar essa graxa, colocar a roda, colocar aqui as porquinhas, apertar aí pra gente poder sair e testar e assentar os freios aí e deixar isso aqui tudo de acordo aí e entregar o carro para o cliente, beleza? Ainda falta aqui no Onix fazer a substituição do óleo do motor, filtro de óleo, mas isso aí não preciso mostrar para vocês. Quem acompanha meu canal já sabe como que é feito aqui o serviço. E para não ficar tão longo o vídeo, eu queria mostrar só a respeito do freio, então vou dar sequência a partir daqui. Bom, pessoal, eu não ia comentar nada, né? Se não estivesse algo que às vezes está fora aí do contexto, tem alguma coisa errada. Enfim, eu fiz a substituição do óleo do motor. Esse carro aqui usa óleo SAI 5W30, aí tranquilo, né? Eu removi o óleo do motor, pessoal, e aqui eu tenho um balde graduado, ok? E esse balde graduado ele comporta até 11 litros. Percebam que aqui no balde graduado ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 litros e meio, tá? De óleo aí usado. Foi o óleo que saiu do motor aqui do Onix, beleza? Então 4 litros e meio foi o que eu consegui tirar de óleo do motor. Normalmente, pessoal, eu costumo tirar no balde graduado, tá? Para mostrar para o cliente, para ver quanto de óleo tinha no motor, se o motor consumiu ou não óleo, esse tipo de situação. Então eu tenho o hábito de tirar aqui no balde graduado para mim estar fazendo uma avaliação disso aí, tá? E aí o que acontece, pessoal? Eu logo observei que 4 litros e meio, né, tirando no balde graduado, é muito óleo para esse motor, ok? E quanto de óleo eu consegui colocar dentro do motor? Bom, eu tenho aqui, ó, os 4 frascos, ok, de óleo do motor. Eu utilizei esse Lubrax 5W30 aqui, carga de aditivo API-SN, ok? Foi o óleo que eu utilizei. Então eu utilizei, ó, uma embalagem, certo? 2 embalagens, tá aqui. 3 embalagens, que é essa aqui. E a 4ª embalagem, pessoal, que seria o 4º litro, ainda ficou aqui, ó, tá? 200 ml, 250 ml, ok? Então, colocando 3,8 litros, eu consegui atingir na vareta aqui, graduada, o valor indicado aí pelo fabricante. Ou seja, esse carro, ele estava utilizando aí meio litro, não, mais de meio litro, né? Quase 1 litro a mais de óleo, além do recomendado. Quem é da reparação sabe que óleo demais no motor afeta principalmente aí o catalisador e causa uma série de danos para o motor. Então nem pode faltar óleo e nem se pode pôr óleo em demasia, né? Então a gente percebe aí que esse óleo estava com óleo em demasia, estava com muito óleo dentro do motor. Ô Max, como é que você sabe aí agora? Bom, se a gente tirar aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Eu já efetuei a limpeza da vareta do óleo, tá? Mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque eu tô com uma mão só, tá? Mas aqui, espera aí só um pouquinho, tá? Bom, então aqui, pessoal, vou tentar mostrar para vocês, ó. Então eu vou tirar primeiramente a vareta, vou limpar a vareta aqui. Então, pessoal, eu vou tirar aqui a vareta do óleo, desculpa o corte no vídeo aí. Então eu vou tirar aqui, ó, a vareta do óleo, tirei a vareta, como vocês podem ver aqui, ó. A vareta tá limpa, ok? Ó, vareta limpa, tá? Percebam, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Percebam que aqui na vareta aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Na vareta aqui, pessoal, eu tenho quatro casinhas aqui, ó. Vamos lá, ó. Tenho 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, quando se coloca óleo nesse motor, ele tem que preencher essas 4 casinhas, esses 4 espaços aqui, tá? O óleo que eu fiz a aplicação agora, ele vai chegar na metade dessa última casinha aqui, ó, tá? Indicando aí que eu tô no nível máximo, ok? Então esse aqui é o nível máximo de óleo.
aqui seria o nível mínimo e aqui seria o nível máximo. Não se deve ultrapassar nunca a marca máxima. Então percebam agora que eu vou colocar aqui a vareta, e ao retirar a vareta a gente tem o nível do óleo me indicando ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui eu acho que eu não vou conseguir mostrar legal para vocês, mas ele tá aqui, ó, no meio dessa quarta casinha aqui, ó, tá? O nível do óleo tá aí no meio. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar, tá? Ou seja, 3,8 litros foi o suficiente para chegar aqui na marca máxima, né? Então esse carro ele tava com óleo em demasia aí, ok? Então foi esse um detalhe que eu observei. E observei também que não foi substituído o anelzinho de vedação aqui do bujão de óleo, né? É super recomendado a substituição do anel, e ele está aqui provavelmente desde zero, já está bem amassado, o que exige um torque excessivo, né? Um aperto excessivo para parar de vazar. Eu fiz a substituição desse anelzinho também, que normalmente quando se troca o óleo aí, e as próprias concessionárias não fazem a substituição desse anel de vedação. Ok, pessoal? Então agora eu vou sair aí para testar o carro, para a gente ver como é que ficou aí o sistema de freio, ok? Então vamos que vamos. Bom, pessoal, prontinho. Vamos lá agora dar uma volta, ver como é que ficou o freio, né? Dar aquela assentada no freio, lógico, para entregar o carro para o cliente. É importante fazer esse teste, esse pré-assentamento dos freios, para que as peças elas se encaixem perfeitamente. Bom, hoje eu não vou precisar fechar a oficina, porque meu filho veio me visitar hoje, então ele vai ficar aí um pouquinho para mim enquanto eu dou uma volta aqui, então não tem necessidade. Vamos lá. Ainda tem mais, pessoal. Eu fui fechar ali o capô do motor, eu vi a abraçadeira da tubulação do filtro de ar solta ainda. Ou seja, esse carro estava admitindo para o motor ar, né, sem ser filtrado ali, sem pelo filtro do motor, né? Porque tem um filtro de ar do motor ali, ele não estava aspirando pelo filtro, ele estava puxando o ar por fora. A tubulação tem uma mangueira aqui encaixada ali na caixa do filtro, essa mangueira estava desligada. Provavelmente alguém ficou de montar ali a tubulação, alguma coisa, tirou para verificar e acabou não encaixando a tubulação, né? Onde você tem que encaixar e apertar a abraçadeira, acabou ficando solto lá. E o cliente me disse que só levou esse carro na concessionária, não levou em nenhum outro lugar fora do concessionário. Vai entender, né, pessoal? Vai entender. É complicado pra caramba isso aí. Estragando o motor do carro por um excesso de óleo, mangueira do tubo de ar ali solta, desligado. Eu ia inclusive trocar o filtro de ar, mas eu não tenho o filtro de ar desse motor, e por isso mesmo que eu fui mexer lá e eu vi que estava desconectada a mangueira, né? Complicado. Bom, enfim. Bom, pessoal, hora de fazer aquele pré-assentamento do freio. O pré-assentamento, pessoal, é você andar de forma moderada aqui, como eu tô andando. Eu não chego a atingir velocidade aqui de 40 por hora. Então você atinge essa velocidade de 40 por hora e segura o freio, né? Atinge a velocidade e segura o freio. Atinge a velocidade e segura o freio. Então dessa forma as pastilhas de freio elas vão de forma gradativa assentando ali no disco de freio que é novo, ok? Então é assim que funciona aí. Até que o carro fique com o freio
E o ideal desse pré-assentamento, pessoal, é fazer esse procedimento umas 10 vezes, né? Ó, quando eu venho aqui, freio, solto o freio, dou marcha no carro. Já mostrei isso, já falei sobre isso várias vezes no meu canal, em outros serviços que eu já fiz. Então é importante, não se deve, né, exceder muita velocidade nesse início. Tá, ó, aqui a 50 por hora, aí encosto o pé no freio aqui, descanso um pouco, dou uma volta com o carro, deixo dar aquela refrigerada, aí chega aqui próximo do obstáculo, novamente eu levo o carro ao freio, a velocidade aqui, ó, de 20 por hora, solto o freio, dou marcha de novo. Então esse é o procedimento de pré-assentamento. Depois pode aumentar um pouco a velocidade e aí você vai fazendo o mesmo procedimento umas 10 vezes aí com uma velocidade um pouco mais alta, uns 60 por hora. Chega a 60, volta aqui, ó, cheguei em 45, encosto o pé no freio, trago o carro a 20 por hora, dou marcha de novo nele, 25, 27, 30 por hora, 35, 40 por hora, trago o carro a 20 por hora, 30, 28, 25, 20 por hora, de novo dou marcha. É um procedimento que é o ideal, tá, pessoal? Tem gente que vai falar, não precisa de tudo isso e tal. Quanto mais moderado e mais você fizer, pessoal, mais o freio ele tende a ter um perfeito assentamento e um perfeito funcionamento depois. Se você tiver pressa, quanto mais você forçar o freio, mais você vai tender a ter uma deficiência futura do freio, ok? Não é ideal que o freio superaqueça nesse estágio, né, de inicial aqui de assentamento das peças, ó, 28, 30, 32, 37, 38, 40 por hora, 40 por hora, trago o carro aqui a 20 por hora, 26, 25, 20 por hora, novamente 20, 26, 28, 30, 32, 35, 40, trago o carro a 20 por hora, ok, pessoal? Então eu vou seguir aqui com esse procedimento. Eu vou dar um pause aqui no vídeo aqui para ele não ficar muito extenso e eu já continuo aqui. Bom, pessoal, já fiz aí o procedimento a 40 por hora, tá? Umas 10 vezes. Aí aumentei a velocidade para 60. Já fiz também umas 10 vezes a 60 por hora. E aí você começa a notar que o freio ele começa a ter uma melhor eficiência, né? É importante fazer esse assentamento prévio, pessoal, antes de entregar o carro para o cliente, ok? Um outro detalhe é informar o cliente também, isso deve estar por escrito na OS, né? Na ordem de serviço, na nota fiscal lá, que o cliente ele não deve forçar os freios, né? Nos próximos 500 km, perímetro urbano, tá? Usar de forma moderada. O que é usar de forma moderada? É como eu tô aqui, ó. Tô a 30 por hora, ali eu tenho um obstáculo que eu sei que eu tenho que passar a 20. Reduzi aqui, ó, para 20 por hora, passei o obstáculo, sigo o meu fluxo aqui, ok? Olha lá, ó, novamente 30 por hora, obstáculo, encosto o pé no freio, passo a 20 por hora. Isso é usar de forma moderada. O que seria não usar de forma moderada? Você tem um obstáculo ali como eu passei e você acelerar o carro a 40, 50 por hora e frear em cima do obstáculo, né? Você tem um trânsito ali que está parando, você vem e freia em cima, né? Forçando ali os freios, né? Que é aquela frenagem mais abrupta, né? Onde você exige mais do sistema de freio do carro. Essa é a forma não moderada, que não é a indicada, ok, pessoal? Agora, aqui o uso normal, né? Vai se usando aí de forma moderada, sem problema algum, tá? Aqui é bem tranquilo essa forma aqui, não tem problema nenhum.
chegou aqui, ó, freou, o freio tá funcionando tranquilo, tá? Então isso aí é a forma moderada. Bom, pessoal, não tem muito o que ficar falando, né? Vocês viram aí como que foi o procedimento, como foi o trabalho do freio. Tem gente que gosta dos meus vídeos, tem gente que não gosta, né? Já tô tendo aquelas pessoas que são um pouco mais críticas, que falam aí sobre o nosso trabalho, às vezes criticam um pouco. Às vezes tem uns que fazem críticas de forma construtiva, né? Na forma e no intuito de ajudar. Tem outros que já fazem críticas na forma de criticar mesmo o trabalho que foi feito, porque não concorda com algum método, algum procedimento ou algo que eu disse. Pessoal, nenhum reparador, nenhum mecânico sabe de tudo, ok? E outra coisa, muitos reparadores como eu trabalham hoje com multimarcas. E a multimarca, pessoal, é um pouco complicado, porque você tem que ter um raciocínio bacana e você tem que ter muita literatura e tá o tempo todo tá se mudando, né? Tecnologia, novos procedimentos, novos métodos. Então, às vezes, eu vou entender e conhecer uma forma de fazer o serviço, mas com a tecnologia já existe outro tipo de ferramenta, outro método, outra forma. Então, muda de tempos em tempos, ok, pessoal? Primeiro vamos ouvir, vamos entender para depois fazer a crítica. E eu tenho gente que às vezes critica, mas tudo bem, eu entendo cada um, eu também não sei tudo e vamos que vamos, ok, pessoal? Isso aqui é só um videozinho para mostrar aí um pouco do dia a dia da oficina, né? O procedimento de substituição de pastilha e de disco, como ele deve ser feito, né? A limpeza, a verificação das peças, a substituição do fluido. Eu não contava que eu ia ter que tirar o cilindro mestre fora ali para fazer toda uma lavagem, mas eu removi, lavei, ficou bacana, né? Não contava que o óleo do motor ia estar com nível acima, né? Foi legal ter tirado num balde graduado. Então, são essas coisinhas aí que a gente pega no dia a dia. Esse carro era para ter sido entregue ontem, no final do dia. Acabou que eu tô terminando ele agora, no final do dia, mas do dia seguinte. Hoje é sábado, né? Eu nem sei que horas são agora, porque o relógio aqui tá desatualizado. Mas eu acho que agora deve ser umas 4 horas da tarde. Ou seja, foi um pouco além do que eu tava esperando, né? O prazo, né? Mas isso acontece mesmo, ok, pessoal? Então, obrigado aí por quem curtiu mais esse vídeo, curtiu mais esse trabalho aí da nossa oficina. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que foi feito aqui na nossa oficina, beleza? Então agora eu só vou fazer a entrega aí do carro pro cliente e passar para ele depois aí o videozinho, o trabalho que foi feito. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço aí, valeu!